promessas, sigo em fé, confiante em sua palavra. Deus é fiel e me faz ver além. Quero agradecer por me amar assim e não desistir de mim, não desistir de mim. Quero agradecer por me amar assim e não desistir de mim, não desistir de mim. Oh, oh, sigo em frente, firmado em suas promessas. Sigo em fé, confiante em sua palavra. Deus é fiel e me faz ver além. Quero agradecer por me amar assim e não desistir de mim, não desistir de mim. Quero agradecer por me amar assim e não desistir de mim, não desistir de mim. Oh, oh, Aleluia! O Senhor nos diz para nunca desistirmos, para perseverarmos e para termos o nosso coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele fará. Então eu te convido, aí onde você estiver, erga suas mãos ao Senhor e fale: Deus, eu quero ter um coração grato, quero ter um coração fiel a Ti, porque eu posso confiar, eu posso descansar nos Teus braços de amor que me amparam, que me aconchegam. Que você receba mesmo desse amor aí no seu lugar, o amor de Deus, e seja sempre grato, porque Ele é fiel. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu
és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Declare a minha oferta, a minha oferta. Eu ofereço a Ti, Deus, ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Erga suas mãos e declare com todo o seu ser: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a Ti. Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Hoje você vai conhecer comigo o Ministério Legacy Team, que tem cuidado dos adolescentes da nossa igreja. Aqui eles são pastoreados, acompanhados, cuidados, e nós vamos conhecer esse lindo trabalho. Vamos comigo! Aqui no Legacy Team não tem espaço para crise de identidade e rebeldia. Esses adolescentes sabem muito bem quem Jesus os chamou para ser. Comecei a liderar o grupo de oração dos adolescentes aqui na Lagoinha, né? Dos adolescentes Lagoinha, que agora é Legacy Team. E tem sido uma experiência muito marcante na minha vida, que tem me inspirado a continuar aqui, agora como líder dos adolescentes, a deixar esse legado para eles, a incentivar eles a continuar o movimento de oração. Tenho atuado por meio do cuidado, do pastoreio, né, de cada adolescente e também dos pais, das famílias. A gente trabalha muito com as famílias próximas, né? Então a gente ensina, ora e cuida. Esses são nossos 3 pilares no cuidado com o Legacy Team. Hoje nós temos nosso carro-chefe, que são os GCs, que são as células. Para o adolescente permanecer na igreja, ele tem que estar envolvido num grupo de afinidade, que são as células. Tem os cultos, que é simultâneo ao culto principal do Pastor Márcio, aos domingos. Aí nós temos um leque de atividades, né, como ministérios de artes, nós temos treinamentos, nós temos os plugs, que são... a gente promove artes por meio dos plugs, nós temos acampamentos, nós temos retiro, nós temos casa de oração, nós temos encontro com eles. Então nós temos um leque de opções para o adolescente. O que mais tem aqui é atividade. Nosso lema é que todo adolescente é um potencial atuante.
Então nós trabalhamos em diversas áreas. Tem as áreas das artes, que é através dos plugs. Então se você quiser entrar nos ministérios, você participa do plug. O plug é a porta de entrada para você se envolver, para você interagir, para você conhecer pessoas, participar da célula e até conhecer o nosso culto. Então aqui no plug você não precisa ser cristão, você não precisa ser da igreja. Você só precisa querer conhecer uma arte. Então o projeto de iniciação às artes, que são o plug, tem dança, teatro, rap, louvor, aquarela, design. Então você vem pro plug e aqui você aprende, ao mesmo tempo você conhece, e tem os devocionais também. Aqui é um lugar onde a gente consegue realmente se envolver e realmente se encontrar. E a gente tem muitas oportunidades, até mesmo de aprendizado. A gente tem aqui um trabalho efetivo de acompanhamento pastoral, discipulado. A gente também incentiva os adolescentes, junto com os seus pais, a envolvê-los na célula, nos cultos, porque as células são os grupos menores, que é uma forma bem eficaz de discipulado, de acompanhamento. E a gente faz encontros, quinzenais, para estar ali acompanhando de perto, vivenciando aquelas crises da adolescência, namoro, dúvidas com relação à profissão, faculdade, as crises emocionais, existenciais, por causa da imaturidade do adolescente. Também fazendo esse acompanhamento junto com os pais. O Legacy incentiva a gente a cumprir o ID onde a gente estiver, principalmente nós que estamos numa faculdade ou na escola. A partir do momento que eu tive esse incentivo, eu levei esse clubinho para minha escola e é uma coisa impressionante porque a gente vê essas pessoas não só incentivando, mas dando um suporte para a gente, com estudo bíblico, com apologética, com cosmovisão, discussões às vezes entre nós sobre partes da Bíblia, no que falar, como falar. Tem 6 anos que eu tô aqui nos adolescentes. E aí eu assumi a liderança da comunicação porque eu sempre fui envolvida nessa área, sempre gostei muito dessa área. Eu acho que o cuidado com os adolescentes é muito importante porque eles têm um potencial e algo muito grande dentro deles que eles só precisam de alguém para despertar isso dentro deles, para eles poderem aprimorar esse talento e essa habilidade que eles já têm dentro deles. Nós temos as nossas equipes, então você pode participar da equipe da diaconia, da equipe do Link, que é a equipe de produção, você também pode participar da equipe de missões, que faz viagens missionárias, que junto com a equipe de missões nós temos a equipe de evangelismo, que é o Risólogos e a AME. Então o Risólogos é a parte da capelania, que vai ao hospital, abrigo, e também nós temos a equipe AME, que ela está trabalhando na evangelização aqui do bairro. Ninguém os despreze pelo fato de vocês serem jovens, mas sejam um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Glória a Deus! Sou o pastor Samuel e nesse momento nós vamos poder ofertar e dizimar ao Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo, ele nos fala que os irmãos da Macedônia, eles imploravam, eles suplicavam o privilégio de poder ofertar. E Paulo fala que antes de ofertar, eles se entregaram a si mesmo, eles se deram a Cristo por inteiro. E este é o princípio que nós cremos como o princípio de dízimos e ofertas. É porque antes nós nos entregamos a Ele e nós recebemos um novo coração, um coração transformado. Esse novo coração é um coração generoso, é um coração que ama contribuir, ama fazer parte daquilo que Deus tem feito. Então, com esse coração, com esse sentimento, com essa alegria, como o próprio Paulo fala também no capítulo 9 de 2 Coríntios, em dar com alegria. Essa é a alegria de poder contribuir, de poder semear, de poder ofertar e dizimar na casa do Senhor. Por isso, as nossas contas estão aparecendo aqui na sua tela. Então, você pode fazer um depósito ou você pode fazer uma transferência bancária, mas não deixe de fazer com a alegria no coração, com a certeza e a convicção de que antes Deus nos deu tudo, por isso nós podemos dar. Nós não damos para ser abençoado, mas é porque nós somos abençoados. Nós fomos abençoados em Cristo Jesus. Por isso nós damos e entendemos que isso é um privilégio, é uma prática privilegiosa do cristianismo poder ofertar e participar. Entendemos que nossos recursos, tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Somos apenas mordomos, né? O próprio Paulo também, mais uma vez, citando em Romanos, capítulo 11, ele fala que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, tudo é dele, nós apenas administramos. Então que possamos ser fiel naquilo que é dele e contribuir com o nosso melhor. Por isso, dê aí o seu dízimo, dê a sua oferta. Se você talvez não pode
ofertar através de um depósito ou de uma transferência, há uma outra forma. Você pode estar aqui conosco em nossos cultos. Nós temos cultos todos os dias aqui em nossa igreja. E é uma alegria poder estarmos juntos em família como irmãos. E aqui, nos nossos cultos, você também pode ofertar e dizimar. Então fica aí para você estar com a gente, esse convite. Todos os dias nós temos cultos. Aos domingos nós temos nossos cultos também. Em especial, eu convido você para estar conosco no nosso culto Cristo Vivo, onde eu estou, o pastor Pipe também está todos os domingos e vai ser uma alegria te receber em nome de Jesus. Amém? Nesse momento, então, nós queremos meditar na palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra que Deus falou no meu coração, um texto bíblico, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Por isso eu quero orar, para que Deus fale ao seu coração, como também fale ao meu. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça, pela tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Deus, que a exposição do texto bíblico, Senhor, fale aos nossos corações. Que nesse momento possamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que eu falar, que seja de mim mesmo, Pai, caia por terra. Mas o que a Tua palavra tem a nos ensinar, que isso permaneça e permaneça dando frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então eu quero te convidar, você abrir sua Bíblia comigo, no livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 6. Esse profeta do Antigo Testamento, onde Deus usa de uma forma tão grande a vida de Ageu para levar o povo a viver a vontade de Deus naquele período. Ageu, capítulo 2, versículo 6. E o texto diz assim: Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Para você entender um pouquinho o contexto desse texto, para você entender melhor o que Ageu está profetizando, o que Deus levou a Ageu a falar, é importante talvez traçar aqui uma breve linha do tempo dos acontecimentos. Então nós sabemos que em 586 a.C., o povo de Israel é levado cativeiro pelo Império Babilônico. Há a queda do reino de Judá e os judeus são levados como escravos e passam 70 anos como escravos em terra estrangeira. E em 559 a.C., nós sabemos que Ciro assume o governo da Pérsia. Em 559 ele assume, e em 539 ele derrota a Babilônia e assume o governo mundial daquele período. E em 538 a.C., Ciro ele proclama o seu edito, declarando o retorno dos judeus para a sua terra, para que eles pudessem reconstruir o templo. Zorobabel é enviado para ser o governador de Judá e ele leva vários utensílios para a reconstrução do templo que havia sido destruído na invasão dos babilônios lá em 586. E logo em seguida, após os alicerces do templo serem lançados para essa nova construção, a obra ela começa com muita esperança de um novo tempo para a nação de Israel, para os judeus. Mas os vizinhos hostis, eles começam a impedir, eles começam a criar dificuldades. E com isso, mais de 50 mil exilados que haviam voltado para Jerusalém com a missão de reconstruir o templo, desanimam. Eles paralisam a obra por um desânimo por causa das circunstâncias externas. E em 522, Dário I, ele assume o governo da Pérsia. E em 520, no segundo ano do rei Dário,
porque nós lemos isso em Ageu, capítulo 1, versículo 1, para você entender o contexto. Deus levanta Ageu para transmitir a mensagem ao povo. Por que essas datas são importantes? Porque se eles retornam em 538 e começam a reconstrução e param, e Deus levanta Ageu no segundo ano de Dário, no ano de 520, eles passaram 18 anos sem mexer nas obras do templo, sem estar ali na reconstrução do templo. Então, dei essa breve linha do tempo para você entender todo o pano de fundo, todo o contexto histórico ali dessa mensagem que Ageu traz para o povo. É um contexto pós-exílico, e Ageu é o primeiro profeta levantado por Deus nesse período após o exílio. Eles ficam então 18 anos sem reconstruir o templo, deixando as obras do templo de lado, ou seja, o local de culto a Deus, aquilo que caracterizaria a identidade do povo, como um povo que adora ao Deus de Israel, aquilo estava sendo deixado de lado, aquilo estava paralisado na vida daquele povo. Eles bem que tentaram. Quando eles chegaram, eles estavam empolgados, eles estavam animados, eles chegam a lançar os alicerces, mas por causa desses adversários, por estas pressões externas, eles acabam desistindo daquilo que era prioridade. Isso é importante de você atentar nesse texto. A reconstrução do templo não era somente a reconstrução de um prédio, mas era prioridade para aquele povo. Era o que Deus queria, era a ordem de Deus para o povo de Judá naquele período. Era o que tinha que ser a prioridade máxima dos judeus. Mas isso foi colocado de lado. Aquilo que era prioridade para Deus foi colocado em segundo plano. Restaurar o local de culto, a identidade de um povo, foi colocado em segundo plano por todo o povo. E essa lassidão, esse desânimo, leva Israel a olhar apenas os seus próprios interesses e deixar o culto a Deus em segundo plano. Ageu fala, ainda no capítulo 1, que eles haviam construído as suas casas, suas mansões, suas belas casas, mas a casa de Deus, o templo do Senhor, estava ainda em ruínas, porque para o povo a prioridade eram os seus próprios interesses e não os interesses de Deus. Então Deus levanta um homem, Deus usa o profeta Ageu para confrontar Israel na sua apatia espiritual. Eu costumo brincar que se pudesse colocar um título no livro do profeta Ageu, seria: se o povo não agiu, Deus agiu. Porque Deus age, Deus levanta um homem para sacudir o povo, para levar o povo a fazer o que tinha que ser feito, para levar o povo ao arrependimento e voltar a priorizar aquilo que é prioridade para o Senhor. O Senhor que havia libertado o povo do seu cativeiro, levado de volta para a sua terra, e eles deixam mais uma vez Deus em segundo plano. Então, Ageu é levantado para essa retomada de postura que Deus quer do povo, para motivar eles ao trabalho, motivar eles a fazer o que tem que ser feito, motivar eles para botar a mão na massa e voltar a reconstruir o templo, a casa de Deus, porque Israel precisava centralizar o lugar do seu Deus. Deus precisava ser o centro de novo de Israel. Deus precisa ser o centro da minha e da sua vida. Deus precisa ser o centro dos nossos corações. Mas facilmente, assim como o povo de Israel, não só nesse período, mas ao longo de toda a história de Israel nós vemos isso. Nós facilmente colocamos outros interesses, outros desejos como prioridade, e não os desejos e os interesses de Deus. Nós vemos que Deus leva o povo inclusive para o deserto, para o povo aprender a depender exclusivamente do Senhor, a depender dele somente, a entender o que é a prioridade de Deus. Deus leva o povo para o deserto, dá a lei, ali vai constituindo a nação, uma nação centrada em torno da vontade de Deus e do querer de Deus.
Mas ao longo de toda a história, do período de juízes, do período dos reis, os profetas, nós vemos sempre o povo caindo em pecado, desviando, buscando seus próprios interesses e deixando os interesses de Deus de lado. Por isso que nós temos muito a aprender com o povo de Deus. E através da vida desse profeta, através da mensagem que Deus deu a esse profeta, nós podemos aprender a como restabelecer o lugar de Deus em nossas vidas. Como nós podemos entender o lugar que Deus tem que ocupar em nossos corações e que todos os dias nós temos que olhar para o nosso coração e realinhar ele com a vontade de Deus, com o interesse de Deus e com os desejos de Deus. Então, duas coisas que nós podemos destacar na mensagem de Deus através de Ageu para o povo que estava vivendo essa apatia, que estava vivendo essa vida centrada apenas nos seus próprios interesses e não naquilo que Deus queria deles. E a primeira coisa que nós podemos destacar, que Deus levanta Ageu para falar com o povo, é que eles precisavam reconhecer a apatia espiritual que eles estavam vivendo. No versículo 2 de Ageu 1, diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Olha o que Deus fala que estava na boca do povo. Não é o tempo ainda. Deixa para depois. A casa de Deus agora não, ainda não. Ou seja, o povo estava empurrando com a barriga, adiando aquilo que era a prioridade de Deus, colocando em segundo lugar. E o povo, devido à adversidade, devido às circunstâncias, ele assume essa postura. O povo desanima por circunstâncias externas. E quantas vezes nós também não culpamos as circunstâncias pela nossa apatia, não culpamos tantas situações, talvez nosso emprego, talvez a crise no nosso país, governo, enfim. Quantas vezes nós culpamos coisas externas pela apatia que nós vivemos. E Deus levanta Ageu aqui para levar o povo a reconhecer a sua apatia, reconhecer que eles precisavam deixar de lado essa lassidão espiritual para poder se dedicar àquilo que é a vontade de Deus e que agradava a Deus e voltar aos seus interesses, aos interesses de Deus e não os seus próprios. Eles construíram as suas casas e deixaram o templo de lado. Então, Deus, vendo esse desânimo, vendo essa apatia espiritual que o povo estava vivendo, Deus levanta o profeta Ageu para mostrar que viver dessa forma é viver como perda de tempo, pois tudo que eles iriam fazer iria acabar sendo mal sucedido. No capítulo 1 ainda, Deus fala através de Ageu que o que eles faziam, priorizar o que eles estavam priorizando, era como encher um balde furado, não daria em nada, não daria em nada. Deus quer que o povo perceba que eles estavam invertendo as prioridades, porque adiar a construção do templo para dedicar-se a amontoar-se bem para si, para juntar recursos, para ter essa prosperidade, isso não daria em nada. Deus deixa isso muito claro, mas que quando eles priorizassem o templo e colocassem a confiança em Deus, aí sim eles de fato seriam prósperos, aí sim de fato eles teriam a verdadeira provisão. Muitas vezes em nossa vida, nós vivemos essa inversão de valores, nós queremos satisfazer somente as nossas vontades. Nós queremos apenas olhar para nós mesmos, viver por aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós achamos que é o melhor, nós entendemos como bom, perfeito e agradável,
e não a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Porque nós julgamos achar que sabemos o que é o melhor para nós. E nós não vivemos por aquilo que é prioridade para Deus. Fazemos exatamente como o povo fez aqui. E com isso nos leva a cair no hedonismo. O hedonismo é o culto a si próprio. É adorar a nós mesmos. E nós vivemos numa sociedade que é totalmente normal priorizar o sentir, priorizar a felicidade à custa de qualquer coisa. Nós necessitamos, na nossa sociedade, uma intervenção de Deus. Nós necessitamos que Deus intervenha através da sua palavra para que possamos reconhecer a descentralização de Deus e reconhecer essa apatia espiritual em nossas vidas. Nós só vamos reconhecer que talvez praticamos o hedonismo, o culto a si próprio. Nós só vamos reconhecer a apatia espiritual quando profetas se levantarem. Profetas como Ageu, que profetizam a palavra, que expõem o texto bíblico, que anuncia a verdade de Deus, que anunciam as verdades de Deus. Somente a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, pode nos levar a reconhecer a nossa apatia espiritual. E como nós precisamos disso em nossos dias. Como nós precisamos de profetas que se levantam para anunciar a verdade, somente a verdade das Escrituras, para que possamos reconhecer essa apatia espiritual que muitas vezes vivemos, que nos leva a buscar os nossos próprios interesses, nosso próprio conforto. A verdade é que para nós que pertencemos ao Senhor, nós que fomos alcançados por Jesus, essa reflexão, ela precisa ser diária. Nós temos que todos os dias sondar o nosso coração, buscar conhecer as nossas motivações e alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Por isso que nós precisamos ter contato com as Escrituras Sagradas e com a oração todos os dias. Porque através da oração nós falamos com Deus. E através da palavra, Deus fala conosco. Deus fala ao nosso coração. Se você está buscando a vontade de Deus, se você está buscando uma resposta de Deus, o que Deus quer para a sua vida, é através da palavra de Deus que você vai ter essa resposta. É através da Bíblia Sagrada, das Escrituras, que Deus vai te orientar. Ele vai nos orientar. Nós precisamos entender isso. Por isso que o texto bíblico nos leva, a Bíblia, a palavra do Senhor nos leva a reconhecer essa apatia. E nós precisamos fazer isso todos os dias. Esse processo contínuo de conversão, de retorno ao Senhor e só assim viver de glória em glória, transformados na sua imagem pelo Espírito do Senhor. Então nós precisamos reconhecer a nossa apatia. E a segunda coisa que nós podemos destacar na mensagem do profeta Ageu é que nós vamos restabelecer o lugar de Deus em nosso coração, agindo em obediência à palavra do Senhor. Ainda no capítulo 1, no versículo 7 e 8, o texto diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Não foi necessário o povo apenas reconhecer a sua apatia, mas foi necessário também uma mudança de postura.
Foi necessário imediatamente eles remangar as mangas, dobrar as mangas e botar em prática aquilo que Deus queria, botar a mão na massa, começar a trabalhar. Foi necessário eles entenderem o que tinha que ser feito e fazer. É para construir o templo, bora buscar tijolo, bora subir um monte e pegar madeira, bora trabalhar, bora edificar a casa. Deus deixa claro que não é mais para adiar a construção. Aquela apatia do povo estava levando eles a dizer, não é o tempo agora não é o tempo do Senhor, não é o tempo. É o tempo de buscar alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. É o tempo de fazer o que Deus nos manda. Isso não pode ser adiado, isso é prioridade na nossa vida. Os trabalhos da reconstrução do templo precisavam imediatamente ser reiniciados. E o povo fez isso. O povo atendeu a ordem do Senhor e se pôs a trabalhar. Pôs a mão na massa. Fica claro aqui que o que Deus quer de nós como nossa prioridade sempre foi e sempre deverá ser Deus e o seu reino. Aquilo que é do interesse dele. E não basta apenas reconhecer essas verdades, mas é preciso agir. É preciso fazer. É preciso trabalhar. Reconhecemos que a nossa apatia vem de não colocar Deus em primeiro lugar. Então agora precisamos estabelecer o lugar de Deus como prioridade na nossa vida e trabalhar. E trabalhar para aquilo que é do interesse dele. Jesus aqui está nos ensinando, o profeta aqui está nos ensinando que Jesus, mais lá na frente, vai nos ensinar no Sermão do Monte. Em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo estava priorizando as demais coisas, as suas casas, os seus negócios, a reconstrução da sua vida na sua cidade, quando o povo tinha que priorizar o templo, o lugar de culto a Deus. Então, aqui em Ageu, nós vemos o que Jesus lá na frente nos ensina no sermão. Qual tem que ser a nossa prioridade? Qual tem que ser a nossa ambição de vida? Nós precisamos repensar em nossas vidas onde temos investido todas as nossas forças, onde nós temos dedicado energia, onde nós temos focado as nossas forças, onde estão as nossas motivações. Será que na nossa vida nós não estamos fazendo como o povo fazia, que Ageu condena, enchendo um balde furado ou canalizando energia naquilo que não importa, naquilo que não é relevante? Se tem uma mensagem que Ageu nos ensina, é que nós precisamos priorizar o que realmente importa. E o que realmente importa é a vontade de Deus. Então, se nós reconhecemos a nossa apatia como o povo reconheceu, se nós reconhecemos essa apatia espiritual, esse desânimo, e nós estabelecemos Deus como prioridade, aí nós passamos a ter o privilégio de sermos participantes do plano de Deus. Talvez você está desanimado. Talvez você tenha andado fatigado, desanimado. Talvez não sabe nem a razão. Onde você tem colocado a sua energia, a sua força? Deus quer de nós o simples. Só que a gente faz muitas vezes o mais difícil.
e fica enchendo um balde furado, colocando pedras num bolso furado. Nunca vai encher. Nunca vai encher. Eu lembro uma vez, quando eu era menino, quando eu era criança, eu ganhei um jogo. Quando eu era criança, eu jogava futebol de prego. Era uma madeira com prego e jogava com um palito de picolé. Mas eu ganhei o jogo sem ser de prego, com um plástico bonitinho, um time de vermelho de um lado e um time de branco do outro. E aquilo me intrigou porque quando eu assistia futebol na TV, eu via que o goleiro do time tinha uma roupa diferente do resto do time de linha. E no meu joguinho não era assim. Aí eu pensei, bom, eu tenho que resolver isso. Qual foi a minha brilhante ideia? Eu tirei os 10 vermelhos de linha de um lado e coloquei os 10 vermelhos do outro lado do goleiro branco. E os 10 de linha do lado branco, do lado do goleiro vermelho. E quando eu terminei todo aquele serviço, eu pensei, por que eu não tirei só o goleiro branco e o vermelho e troquei de lado? Eu gastei energia à toa. Foi difícil tirar um por um. 10, eu trabalhei 10 vezes mais, sendo que eu poderia fazer o serviço uma vez só. Eu só estou dando esse exemplo porque muitas vezes na vida nós agimos assim. Nós não pensamos, nós não estabelecemos prioridade, nós não temos foco e gastamos energia com aquilo que não é essencial. Nós gastamos energia fazendo muito, quando deveríamos focar somente naquilo que Deus quer de nós. Muitas vezes até servindo ao Senhor. Nós fazemos tanto, que esquecemos de fazer com Ele e confiar nele e descansar nele. Por isso que nós entendemos que quando reconhecemos essa apatia de buscar o que é irrelevante e nós alinhamos a nossa vontade com a vontade de Deus, então nós entendemos o privilégio de sermos participantes do plano de Deus. Porque é isso que Ageu fala nos versículos que nós lemos, em especial no versículo 9, que diz: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O povo reconheceu, começou a construir, e Deus dá uma promessa de que a glória daquela casa seria maior. Deus faz essa promessa incrível ao povo. E talvez quando nós lemos esse texto, nós começamos a imaginar um templo cheio de ouro, muito maior que o de Salomão, muito mais bem construído que aquele que Salomão tinha construído anteriormente. Mas a Bíblia diz, no livro de Esdras, que quando lá atrás, 18 anos antes, eles lançaram os alicerces, os velhos choravam e os jovens se alegravam. Os velhos que haviam presenciado o antigo templo, que tinham visto de pé o templo de Salomão, eles choravam. E os jovens que não tinham tido esse privilégio se alegravam. Por que será? Talvez porque esse templo era muito inferior. Não tinha todo o ouro, não tinha todo o brilho, não tinha todo o glamour. Era um templo muito inferior àquele que foi construído por Salomão. Mas por que Deus fala que a glória do segundo será maior do que a primeira? Porque a glória do segundo templo tem muito mais a ver do que ele representaria no cumprimento das promessas e no cumprimento dos propósitos de Deus em redimir o homem, enviando seu Filho Jesus, no qual inclusive esteve, ensinou e pregou nesse templo, do que na beleza externa e estética do seu ouro e do seu glamour. A glória desse segundo templo tem muito mais a ver com o cumprimento do propósito de Deus em redimir você e eu, enviando Jesus. Deus quer nos fazer participante daquilo que Ele tem feito. Mas para isso nós precisamos estar alinhados com Ele naquilo que é
prioridade para ele. Esse templo apontava única e exclusivamente para Cristo. Assim como todo o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. Ele aponta para Jesus. Assim também as nossas vidas precisam apontar para Cristo. Um lugar onde a centralidade do viver aponta para Cristo Jesus. Nada não pode jamais experimentar outra sentença, não pode ser outra sentença, não pode, senão a glória de Deus. Senão a glória de Deus. Então, quando Deus faz essa promessa da glória da segunda casa, tem muito mais a ver com o cumprimento do propósito, que desde lá do Jardim do Éden, já estava apontando para Jesus. Quando, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete ao casal que um descendente esmagaria a cabeça da serpente. Nós fazemos parte de um propósito muito maior do que nós mesmos. Nós fazemos parte de uma missão muito maior do que uma missão pessoal. Nós fazemos parte daquilo que Deus tem feito. E é um privilégio fazer parte daquilo que Deus tem feito. Não creio que existe o meu propósito, o seu propósito. Eu creio que existe o propósito de Deus, no qual Ele nos permite fazer parte. Nós estamos apenas dando continuidade ao que Jesus fez. Aquilo que Deus começou fazendo. O nosso Deus, que é um Deus que está em missão. E então, restabelecer o lugar do Senhor em nossas vidas é deixá-lo assumir o controle de tudo. É viver na dimensão da fé, de que Deus nunca refaz as coisas de forma pior do que antes, ou do mesmo jeito. Ele sempre melhora, Ele sempre aperfeiçoa, ainda que com os nossos olhos nós não podemos perceber. Esse templo, talvez, no olho, na beleza exterior, ele seria muito inferior. Mas no propósito de Deus, no cumprimento da missão de Deus em resgatar o homem, ele era muito maior, ele era muito melhor. Ainda que os nossos olhos não possam enxergar o que Deus tem feito, pela fé, reconhecemos que Deus está agindo em nós e através de nós. Deus está fazendo uma obra em nós e através de nós para abençoar também aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós reconhecemos essa apatia espiritual de viver para os nossos próximos interesses, nossos próprios interesses, e nós decidimos sair dela, buscando assim se submeter à vontade de Deus e consagrar a nossa vida ao Senhor, nós restabelecemos em nós esse templo de glória maior e melhor. Esse templo de glória ao Senhor. Se amamos a Deus, e Ele está preocupado em estabelecer o seu reino, é incoerente as nossas preocupações estarem em impérios pessoais. Se você ama o Senhor, se você ama Jesus, é incoerente você ter preocupações com o império pessoal e não com o reino dele. Não está de acordo com a nossa fé. Se os nossos interesses estão diferentes do de Deus, é tempo de arrepender-se. Se assim como o povo, os nossos interesses não estão de acordo com aquilo que Deus estabeleceu e Deus quer, arrependa-se. Arrependa-se. Nós estamos praticamente chegando no fim do ano. Faltam poucos dias e o tempo passa tão rápido. Talvez lá atrás, no início do ano, você começou tão bem. Você fez seus alvos, você estabeleceu suas prioridades, você estabeleceu como prioridade aquilo que de fato é prioridade para o Senhor, você estabeleceu como prioridade buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas talvez as adversidades ao longo desse ano foram te paralisando.
foram te desanimando, foram te entristecendo, assim como Deus levantou o profeta Ageu, hoje Ele pode estar usando essa palavra para abençoar você, para levar você a um arrependimento, para mostrar a sua apatia espiritual, que algo te desanimou e te parou, mas que é tempo de se arrepender, é tempo de reestabelecer o culto a Deus na sua vida, é tempo de viver para a glória do Senhor. E eu pergunto, que lugar Deus ocupa no seu coração? Qual é o lugar do Senhor na sua vida? Hoje, atualmente, no período que você está vivendo, qual é o lugar que Ele tem ocupado? Como nosso pastor Márcio diz, importa como as coisas terminam. Talvez você pode até ter começado o ano muito bem, mas você foi desanimando. Importa como termina. É tempo de se arrepender, reconhecer a apatia e começar a fazer o que Deus quer em obediência. Você pode estar vivendo no auge dos seus negócios. Você pode talvez estar vivendo o melhor emprego da sua vida, ter uma casa própria, está vivendo talvez uma prosperidade financeira, emocional, enfim, você pode estar vivendo o auge da sua vida, mas se Deus não for o centro, você está enchendo um balde furado, você está perdendo tempo, você está vivendo à toa, você está se esforçando para o que não importa, você está se movendo pelo que não vale a pena se mover. Que nós possamos ser confrontados com essa palavra. Como eu falei, Deus levantou Ageu para levar o povo ao arrependimento. Que essa palavra possa levar você e eu a nos arrependermos de todo marasmo espiritual, de toda apatia e estabelecer Deus como prioridade. Por isso, talvez, você que se encontra sem forças para isso, só há uma forma: clamar ao Senhor, buscar a Deus para que Ele te capacite. Se você está sem força, a palavra de Deus nos diz que os fracos serão fortes, porque os fracos dependerão dEle. Então, dependa dEle, estenda a mão, porque Ele está disposto a te ajudar. E para isso, você precisa confessar Jesus. Então, se você ainda não confessou, ou se você estava afastado, desviado, longe de Deus, com prioridades diferentes daquilo que são a prioridade dEle, arrependa-se e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo e peço perdão por viver longe dos teus propósitos. Hoje eu quero reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Se você orou essa oração pela primeira vez, se você de fato se arrependeu ou estava afastado e quer voltar, nós queremos te ajudar. Por isso, ligue para nós. O telefone da Paz está 24 horas disponível para receber a sua ligação, te ajudar, te ouvir, orar com você e te encaminhar a viver a vontade de Deus. Se você não pode entrar em contato por telefone, tem uma outra forma. Mande um e-mail para nós, quarta@lagoinha.com. Mande para lá falando que você reconhece Jesus. E nós queremos enviar um curso para você conhecer mais esse Jesus, te ajudar a caminhar dentro da vontade de Deus e viver o melhor que Ele tem para você. Em nome de Jesus. Amém? Nós queremos ainda orar para que essa palavra traga em nossos corações o efeito que Deus quer. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo e eu creio que o Senhor falou com os meus irmãos.
Nos leve, Pai, a reconhecer a nossa apatia. Nos leve, Senhor, a fazer o que temos que fazer. A reestabelecer, Pai, o seu lugar em nossa vida, um lugar de culto, para que o teu nome seja glorificado através do nosso viver e que nós possamos entender e viver o privilégio de participar dos teus propósitos para essa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.